Já? Já pode começar? Tá. Fala um 3, 2, 1 aí. Não, pô, peraí, tem que falar sério, peraí. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Direitos em Debate. Hoje a nossa convidada é Fernanda. Tudo jóia, Fernanda? Tudo jóia. Meu nome é Lucas. Se apresente, Fernanda. Oi, meu nome é Maria Fernanda, sou venezuelana, tenho 4 anos morando aqui no Brasil já. E é um prazer, fazer parte desse podcast. Com certeza. Fernanda, meu nome é Lucas, eu sou do primeiro período de administração. Eu estou junto com os meus amigos, que são nos bastidores. A gente tem o nosso amigo Carlos, temos o Hugo, que está fazendo essa participação toda. Temos também o nosso amigo Joab, que ele também está participando, o nosso amigo Pedro Lucas e o nosso amigo Davi Jorge. Todos eles estão por trás das câmeras, vamos dizer assim. Eu vou passar a palavra para você, perguntando a questão das suas experiências, bem no início, quando você decidiu mudar para cá. Vamos começar, qual que foi o momento que você viu que era necessário estar mudando para o país, saindo, no caso da Venezuela, e mudando para o nosso país, Brasil? Então, na verdade, essa aqui é a minha segunda migração já, Ah, sim. Eu emigrei primeiro para a República Dominicana e eu vi a necessidade de sair do meu país quando a saúde dos meus filhos foi atingida. Entendi. No meu país, a gente estava tendo já muito problema para adquirir comida, as coisas básicas. Sim. E remédios, Meus filhos são asmáticos. Nossa. E eu fiquei com muito medo deles ter alguma crise, a gente não achar oxigênio, alguma coisa que era para ser básica em qualquer hospital. E foi por isso que eu, então, tomei a decisão de sair do país. Entendi. Na República Dominicana, né? Sim. Você ficou quanto tempo lá? 1 ano e meio. 1 ano e meio, entendi. Lá você também não se sentiu em casa, vamos dizer assim? Então, a falta de conhecimento foi a clave, A gente tinha uma conhecida lá. Sim. Ela falou pra gente como era a situação lá, que era pra gente ir e tudo mais. A gente confiou, a gente não investigou nem a profundidade como é que eram as leis migratórias lá, principalmente. E simplesmente a gente foi. Quando chegamos lá, vimos a realidade. A gente não tinha direito a uma documentação, a uma legalização. Sim. Então, para a gente optar por um emprego normal ou por direitos, abrir uma conta de banco, umas coisas básicas também em qualquer país, a gente não tinha, Entendi. Então, vocês infelizmente... ficaram meio que, desculpa a pausa, vocês ficaram como imigrantes lá no caso? Ilegais. Ilegais, Essa sim. é a palavra. Imigrantes a gente tinha... ilegais. Exatamente. Entendi. Mudando pro Brasil, você sentiu alguma diferença? Eu digo assim, na questão... Foi mais fácil estar entrando do que, no caso, a República Dominicana? Total. Já para vir para cá, a gente já se informou direitinho, Sim. Uhum. Vimos que aqui realmente a gente tinha a possibilidade de nos documentar, da gente ter legalização total. E desde o primeiro dia, graças a Deus, a gente tem a nossa documentação brasileira como residentes, temporários, sim, mas temos os mesmos direitos e deveres do que qualquer outro brasileiro. Não, com certeza. Tanto você como seus filhos, né? Sim. Não, ótimo. Lá na Venezuela, você trabalhava como o quê lá? Lá eu trabalhava numa loja de perfumes. Sim, entendi. Você era vendedora, no caso de Na perfumes? verdade, eu era encarregada da loja com 16 anos já. Me otorgaram essa responsabilidade. Entendi. Essa loja era da sua família ou de terceiros? Não, era de um terceiro. Entendi. Eu trabalhava num restaurante, Primeiro ele viu meu serviço, gostou. Sim. E ele resolveu me dar a oportunidade e eu dei, dei conta de tudo. Então, com foi certeza, muito bom. Não, muito bacana. Aí, mudando pra cá, você já se tornou manicure, né? Na verdade, chegamos aqui, eu não sabia falar português, Ninguém sabia. Sim. Porque a gente não saiu numa migração normal. A gente meio que se viu obrigado a migrar. Então, não dá aquela questão de a gente se preparar, conhecer o idioma e tudo mais. Então, foi assim, na cara e na coragem, e vamos aprender sobre a marcha. Chegamos na fronteira, a gente começou a procurar emprego, chegamos em Boa Vista, que era a cidade capital de Roraima, sim, estado que faz fronteira com Venezuela. Aí a gente tentou muito procurar emprego e tudo, tentar fazer uma vida normal, porém tinha muito imigrante, tinha muito venezuelano, então as vagas de emprego eram mínimas. A gente esperou 1 mês, ficamos sem dinheiro, sem comida, sem nada, sem emprego.
fomos para a rua 3 dias com as crianças pequenas. Nossa. Começamos a tentar abrigo em diferentes organizações. ONG está ali na fronteira, da ONU. Tem muitas ONGs como Fraternidade Sem Fronteiras, que quem ajudou são a ONGs gente. que já são conhecidas já pelo Brasil inteiro. E elas te deram um suporte, te indicando o local, no caso Morrinho Maçu, né? Isso. Então, ali na ONG, a gente foi morar ali, a gente morou uns 3 meses mais ou menos ali no abrigo da ONG. Foi ali que eu conheci uma das empresárias que faz parte, né, da ONG. Sim. A gente trocou o número de telefone, começamos a fazer uma amizade. Ela se interessou muito em nos ajudar, né, ajudar a minha família. E foi ela, junto com um médico de São Paulo, quem comprou nossas passagens e nos deram a oportunidade de recomeçar. Ela mora em Lajinha, cidade perto daqui. Cidade perto daqui, sim. E a gente foi, então, morar lá em Lajinha. Ficamos lá uns 6 meses, mais ou menos. Só que Lajinha é um lugar ótimo pra gente morar. Sim. Muito tranquilo, muito bom. Porém, não tem muita opção de emprego, né? Então, a gente viu a necessidade de ir para uma cidade um pouco maior, com mais oportunidade. E Manhuaçu era a que ficava mais perto. Não, com certeza, com certeza. Você vindo pra cá, no caso, aí você foi começar, no caso, a se especializar na questão da manicure? Eu fui trabalhar em cozinha. Nossa, uma coisa que eu odiava. Nada a ver. Entendi. Mas, na necessidade, a gente não pode escolher, né? Não, ainda mais quando a gente tem filho. Apareceu, vamos. Exatamente. Entendi. Então, fui trabalhar num restaurante, num cantina, que todo mundo conhece aqui. Ah, sim, entendi. Depois fui trabalhar na A Mais Pizzaria. Sim. Aí chegou a pandemia, fiquei sem emprego. Nossa. Então, conheci uma pessoa, né, que era esposa de um dentista. Ela me indicou para o dentista, ele precisava de auxiliar de saúde bucal. Sim. E eu fui. Também não sabia nada. A primeira cirurgia que eu assisti, quase morri quando comecei a ver sangue. Yes. Mas também a necessidade, né, me obrigou a gostar. E hoje em dia, eu amo aquela área. Entendi. Eu tive que sair do consultório porque eu não tinha com quem deixar meus filhos. Minha mãe, que cuidava para mim, ela teve que ir para Iuna com meu irmão, que ele na época morava lá. Desculpe, veio então, no caso, veio você, o seu marido, você já tinha os seus filhos, meus 2 né? filhos e meu irmão. E um irmão, entendi. Isso. E a sua mãe, ela veio depois, no caso, entendi. Depois eu consegui trazer Vocês minha mãe. Vocês fixaram aqui e depois trouxe ela, entendi. Isso mesmo. Não, bacana. Aí meu irmão, ele estava morando em Iuna na época, então ela até fiquei lá, morar junto com ele. E eu fiquei sem ninguém para deixar meus filhos, então eu fui obrigada a sair do consultório. Aí eu comecei a pensar o que eu posso fazer desde minha casa, sem descuidar meus filhos e gerar dinheiro, né? Isso tudo na pandemia, você tentou tinha saído, já estava começando a sair a pandemia já. Você tentou sair de um lugar que não estava legal para você, veio para o Brasil e veio a pandemia. Exatamente. Só para dificultar mais as coisas. Não, entendi. Aí, no meio da pandemia, você trabalhou nesses lugares e no final, então, foi na questão do dentista, né? Vamos dizer assim. Entendi. Aí, saindo de lá, você já começou a se especializar na questão da manicure. Aí eu já comecei a correr atrás de fazer curso. Eu sempre gostei, a vida inteira eu gostei de unhas. Só que lá em Venezuela eu nunca tive a oportunidade de fazer curso porque meu pai tinha muito preconceito, né? Ele falava que isso não era uma profissão. Entendi. Então, ele não deixou eu fazer um curso sobre isso. Então, aqui já eu comecei a correr atrás, fiz vários cursos e fui trabalhando, né, na minha casa. E foi dando certo e a gente foi expandindo. E foi expandido, não? Bacana. A gente vê que você tem mais de 12 mil seguidores, né, no Instagram, então já é uma quantidade bem significativa, né? Para quem está começando, tem pouco tempo. Sim. A questão também que você falou, você começou na questão da manicure e a gente ficou sabendo de última hora, né? Há algumas semanas atrás, que você foi assaltada lá, no caso, entendi. Como é que foi para você? Foi o primeiro assalto, no caso, num país estrangeiro? Então, na República Dominicana eu tive bastante contato com a violência, entendi. né? Então, mas no Brasil foi a primeira vez. Eu fiquei muito constrangida, né? Porque minha experiência aqui no Brasil tinha sido tão boa, mas tão boa. Eu nunca tive contato com coisas ruins, assim. Sim. Então, eu até achava, né, que isso aqui não acontecia. A gente sentiu tanta paz aqui que eu achei que não acontecia. Entendi. Então, quando aconteceu, foi meio que Foi um baque, entendi. A gente está fazendo esse podcast aqui para discutir a questão dos direitos em debate. A gente viu você como uma mulher venezuelana, né, empreendedora, trabalhadeira. Então, a gente achou muito legal estar te convidando para o nosso podcast. Obrigado por ter vindo. A questão da liberdade de expressão.
Vamos começar agora já continuando esse assunto. Quando você foi assaltada, no caso, a gente tem vários órgãos que são responsáveis, né, pela segurança. Como você se sentiu? Como eles agiram, né? Tendo a questão do roubo e você sendo uma estrangeira, né? Uhum. Agora situada no país, tudo legalizado, mas mesmo assim sendo uma estrangeira. Como que foi essa situação para você? Olha, os polícias, eles sempre tiveram uma atitude muito boa, sabe? Sim. Eles me prestaram todo o suporte. Porém, eu sinto que faltou um pouco, mas não era da parte dos polícias como tal. Eu acho que falta na parte da lei. Entendi. O bandido, ele sabe que não vai dar nada para ele. Sim. Então, tanto faz. Aí... E os polícias também, para que eles vão correr atrás se não vai dar nada para o bandido? É meio que uma perca de tempo, né? Eu também não correria atrás. Realmente é uma situação muito complicada que a gente vive, né, atualmente no nosso país. A questão da liberdade agora de expressão no seu país de origem, que é a Venezuela. Me fala a diferença, que provavelmente deve ser brutal, entre a Venezuela e o Brasil, no local que você vive agora. Totalmente. Tem uma diferença brutal, né? Olha, atualmente lá, o 90% dos empregos dependem do governo. Então, você não pode falar absolutamente nada em contra do governo, porque seu emprego está em risco, né? Sim, com certeza. Então, a pessoa, mesmo não gostando, tem que ficar calada. Então, o direito de expressão lá é totalmente nulo. É totalmente nulo, né? Entendi. E essa questão você viveu lá até qual idade? Me desculpa. Eu estava com 21, se não me engano. Sim, entendi. Você mudou para cá em 2019, 18, né? Aham. Entendi. Durante esse tempo, a liberdade de expressão lá sempre foi bem pouco se falada dentro do seu país, ou isso foi piorando de pouco em pouco, no caso? Então, eu tô com 26 anos, né? Sim. Então, o governo lá, que está até agora, meio que começou quando eu tinha 1 ano de idade, mais ou menos. Uhum. Então, desde que eu lembro, está esse governo e essa questão da dificuldade para a gente se expressar existe. Você nunca teve a palavra liberdade de expressão no vocabulário? Só que agora está bem pior, né? As coisas com certeza pioraram agora, mas sempre teve essa questãozinha de que a gente não pode falar em contra do governo. Entendi.